Roteiro de entrevista com a família. Você já deve estar se perguntando, não é mesmo? Como estabelecer, logo no começo do ano, a parceria escola e família dentro da educação inclusiva. Fundamental, não é? Por isso a gente preparou essa mini aula de hoje com uma sugestão de roteiro para você. Acompanhe! Olá, eu sou Fabiana Leme, sou da Inclutopia e aqui na Inclutopia a orientação é tão importante quanto a informação. Por isso nós preparamos essa mini aula com uma sugestão de roteiro para você conversar com os familiares dos seus alunos, das suas alunas. Mas antes de eu começar essa mini aula, eu gostaria de te convidar para participar do nosso Inclusap. Você sabia que aqui na Inclutopia a gente encaminha conteúdo gratuito toda terça e toda sexta? Então, manda um oi lá para mim dizendo que você quer participar do nosso WhatsApp. O número também está aqui na descrição do vídeo e a gente vai te mandar como participar ou do grupo do WhatsApp ou do nosso canal do Telegram. Pensa que bacana receber conteúdos, dicas e orientações toda terça e toda sexta? Então vamos lá, vamos participar. Começando então a nossa aula, não é mesmo? Sobre a nossa mini aula sobre roteiro de entrevista com a família, a nossa proposta aqui na verdade, é trazer uma sugestão, porque isso precisa ser bem flexível, de acordo com as necessidades, com a idade dos seus alunos, enfim, com todas as características. Mas a gente tem certeza que esses pontos de reflexão vão fazer muita diferença aí na sua atuação. Então, antes de, vamos dizer assim, de conversar com a família, tem um momento de preparação e ele é muito importante. Então, pontos de atenção, certo? É fundamental que você se informe sobre esse aluno. Faça um levantamento de todos os relatórios disponíveis, leia os relatórios dos anos anteriores, relatórios médicos, todos os dados que você tiver desse aluno. Isso vai auxiliar muito para que você não repita às vezes novamente perguntas. Muitas vezes as famílias se queixam, né? Que todo ano são as mesmas perguntas. Tem algumas que são inevitáveis, mas algumas, se você já estiver conhecendo um pouco o caso desse aluno, você pode sim evitar de fazer. Então, se informe. Agende-se, não é? A questão da agenda ela é muito importante. O ideal seria que o professor da sala tivesse junto com o coordenador pedagógico nesse momento, que o professor da sala de recursos também pudesse participar, não é mesmo? Porque já faria uma conversa coletiva com a família. Mas, né, dentro do possível, você vai fazer um agendamento com esse familiar, presencial ou virtual, dependendo das condições. E é sempre importante frisar que vem um familiar que saiba falar da criança. Muitas vezes a gente organiza a agenda na nossa possibilidade e o familiar não pode, manda um representante que não consegue falar desse aluno. E quando esse representante não consegue falar desse aluno, a gente fica sem os dados que a gente precisa, é isso que acontece, tá? Então, organize a agenda. Organize o seu roteiro de perguntas. Isso é fato. A gente vai conversando, a entrevista vai fluindo e a gente esquece de perguntar coisas muito importantes. Então, faça um roteiro, não para você ficar preso nesse roteiro, mas que você tenha que responder todas as perguntas ali, mas para que você não esqueça de perguntar o que é importante. Então agora vamos essa é uma sugestão de roteiro, a gente já conversou sobre isso, você vai adequar de acordo com a sua realidade. Antes de tudo, é fundamental que você faça uma checagem completa dos dados desse aluno, principalmente no começo do ano, certo? Se houve mudança de endereço, telefone, de medicação, se ele passou por consulta, se saiu um novo diagnóstico, não é mesmo? Se ele está passando por terapias, quais são os nomes dos terapeutas, quais são os telefones e contatos desses profissionais, se saiu de repente um novo relatório, se ele está com a gratuidade do transporte em dia, se está tudo bem com a questão lá do benefício de prestação continuada. Faça uma checagem geral. Eu falo dessas checagens porque elas impactam sim na questão escolar, né? Porque vai influenciar na rotina desse aluno e essa rotina influencia no comportamento e que ele traz para a sala de aula. Também é bacana checar se as mesmas pessoas estão na casa, se teve gente que foi embora, se teve gente que chegou, né? Faça essa checagem geral dos dados.
Depois pergunte um pouco sobre a questão do desenvolvimento. Mas nessa questão do desenvolvimento, evite palavras difíceis. Imagina que você quer saber sobre a coordenação motora. A família às vezes não conhece esse termo, mas ela sabe te explicar se a criança está conseguindo colocar a própria roupa. Pergunte como é que ele está segurando o lápis, né? E a família pode te indicar como é que está acontecendo. Ah, está escrevendo? De que jeito? Ah, se alguém soletra ou só copiando? Como é que tá? Tá falando? Que palavrinhas? Quem entende? Né? Vai sondando as questões do desenvolvimento. Pergunte também se a família tem dúvidas sobre como é que vai acontecer esse ano. Eu sei que muitas vezes nesse início até a gente não sabe direito como é que vai acontecer, mas acolha as dúvidas da família e vá trabalhando com elas, né? Se vai ser um ensino remoto, presencial, como é que vai ser trabalhado, e as crianças já estão lendo, meu filho não está, como é que isso funciona? Acolha as perguntas para você ter um bom relacionamento. Isso traz muita parceria no seu trabalho também. Explique um pouco também a sua forma de trabalhar. Não é como é que você faz a mediação com o seu aluno, que às vezes você deixa ele pensando sim para ele poder chegar na resposta, que se você encaminhar uma atividade para fazer em casa, não é para a pessoa fazer por ele, porque você não vai saber se ele conseguiu fazer ou não, né? Como que a família pode ajudar? Explique a sua forma de trabalho. E isso é muito importante. Acho que no primeiro momento, numa entrevista inicial, se você não conhece o aluno, você não vai conseguir traçar um plano de trabalho com ele ainda. Então explique para a família, fala, olha, primeiro eu vou conhecer, né, essa criança, vou ver o que ele já sabe, o que ele não sabe. A partir disso, eu vou traçar um plano, um planejamento. Quando eu traçar esse planejamento, a gente vai sentar de novo e eu vou te dizer, olha, para esse ano eu quero que esse aluno, né, esse aqui é meu plano, que ele aprenda isso, que ele aprenda aquilo, que ele aprenda aquilo outro, dessas formas, porque isso traz um empoderamento para a família. Isso que eu estou dizendo é você pegar o planejamento individual e trazer a família junto nesse planejamento, né? Isso fortalece a questão do contato, traz segurança no seu trabalho e faz diferença sim para a família. Faça combinados com a família com prazos. Então, muitas vezes você encaminha lá um pedido de relatório para um determinado clínico e sabe que a família já relatou que vai ter uma consulta no mês que vem. Então, já coloca o prazo, fala, então, mês que vem eu quero o relatório desse profissional. Se o profissional acabou pedindo um outro prazo, a família vem e comunica, não tem problema. Mas combinado sem prazo, né, passa o ano todo e você fica sem estabelecer, sem realizar aquilo que vocês combinaram. Mantenha o profissionalismo, isso é muito importante. Quando a gente conversa com a família, né, elas nos trazem muitos dados e muitos dados sigilosos. Então tem a ética, né, nesses dados sigilosos, mantenha o profissionalismo, mantenha a sua linguagem, não trazendo palavras que depreciem, palavras que trazem julgamento, né, mantenha a ética e o profissionalismo. E agora vamos a algumas coisas que é muito importante você evitar. Evite sobrecarga de informação, não é mesmo? Então, numa primeira entrevista, você pega, faz todo o levantamento, dá todas as orientações para o desenvolvimento motor da linguagem, da autonomia e um monte de coisa, né? O familiar vai sair, né, com a cabeça cheia de informação, sobrecarregado, e às vezes você não vai ter o resultado que você espera. Evite sobrecarregar. Divida, não é, as suas orientações em pequenas partes. Vai falando, olha, isso aqui a gente conversou hoje, na próxima a gente vai conversar sobre esse outro aspecto. Tem mais sentido, porque quando você chamar a família novamente, aí você recupera aquele recorte que você fez e vai trabalhando. É muito complicado você demonstrar uma autoridade muito forte, separando você da família, como se você tivesse um padrão superior frente à família. Isso não estabelece uma parceria. Uma parceria são pessoas, né, com o mesmo objetivo. A família tem que ter isso claro. Ela tem que enxergar isso em você, que você tem o mesmo objetivo que eles. Vocês têm que alinhar esses objetivos. E não que você tenha uma autoridade superior, não é mesmo, em cima desse familiar. E também o outro lado, o lado da insegurança, também é bem ruim. Então, imagina que você pega uma criança que você nunca trabalhou com aquela característica, com aquela deficiência, e aí você fala, poxa, então, olha, eu não sei o que fazer, eu nunca trabalhei com uma criança assim, não é? Isso é muito complicado, porque você já traz na sua comunicação, na sua linguagem corporal,
né, que você não consegue. Você já estabelece ali um bloqueio. Dizer, é importante dizer sim, mas diga da sua experiência. Fala, olha, eu tenho experiência de alfabetizar, eu tenho experiência de educar crianças nessa faixa etária há 1 ano, 5 anos, 15 anos, não importa, não é? Mas é a primeira vez, não é? Que eu estou trabalhando com uma criança com essa característica e com essa deficiência. Por isso que eu preciso aí dos profissionais de apoio para entrar em contato. Vou me informar e vou precisar de apoio. Não é? Vou usar a minha experiência, né, na educação do seu filho, da sua filha, e vou precisar de apoio no que é específico. Viu a diferença? Você também colocou as questões que você, né, vai estar buscando apoio, né? Você precisa de apoio, mas não tem aquele bloqueio, aquele inicial de não sei fazer, né? Como se você não estivesse disposto a fazer. Olha que bacana, não é mesmo? Essas foram algumas sugestões de roteiro. Faça as adaptações de acordo com a sua realidade, com a faixa etária, com os familiares, enfim, com as situações que vocês encontram. E eu tenho certeza que se você está aqui ouvindo esse vídeo até agora, você aposta na parceria escola-família, não é mesmo? Para eu saber, né, que você está aqui comigo até o fim, escreve aqui nos comentários para mim, escola e família, eu acredito, não é mesmo? Porque aí eu vou saber quantas pessoas estão engajadas nesse movimento. Se tiver dúvidas, sugestões, algumas questões, pode colocar para mim aqui nos comentários, não é mesmo? Não se esqueça de ver os nossos outros vídeos aqui no canal, tem muita aula aberta, muita coisa bacana. Inscrever-se é bem importante para você ser avisado das novidades e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!